escolhi bioquímica porque desde criança eu tinha um grande interesse em investigar. Portanto, enquanto miúda, lia muitas vezes a National Geographic e aquele mundo da pesquisa, de procurar respostas para perguntas, fascinava-me. Quando eu tive que escolher a licenciatura que iria tirar, vamos assim dizer, a bioquímica estava a emergir como uma nova área do saber. Portanto, estamos a falar de 1995, estava a começar a desenvolver-se a biologia molecular, a genética, portanto, era uma área que estava a florescer e ela própria era um desconhecido para mim, o que ainda me fascinava mais. Posso dizer que, embora hoje esteja na atividade docente, a minha grande paixão é o trabalho laboratorial, a investigação e mesmo estando numa fase mais avançada da minha carreira de investigadora, ainda gosto muito de ir para o laboratório e fazer experiências e analisar resultados. É algo que me dá imenso prazer. A docência, no sentido mais formal, surgiu mais recentemente como uma oportunidade de trabalhar aqui na Faculdade de Farmácia, docente no Laboratório de Bioquímica, mas é também muito aliciante porque nós temos que ir recordar informação que às tantas já não está tão fresca na nossa memória. Enquanto fazemos investigação é mais uma atividade mais de afunilamento, a docência acho que abre horizontes, portanto acho que se complementam muito bem e tornam-nos investigadores mais versáteis. Portanto, eu iniciei a minha investigação com um desafio que foi lançado precisamente por um docente aqui, o meu colega João Laranjinha, que era estudar uma pequena molécula que é um mensageiro entre células, permite a comunicação entre as células, que era o óxido nítrico. Portanto, esta é uma pequena molécula, uma das 10 moléculas mais pequenas que existe na natureza, existe como um gás. O meu objetivo era perceber como é que ele era produzido e como é que a sua concentração variava no tempo e no espaço, aquilo que nós chamamos a dinâmica de concentração. E fomos estudar diferentes regiões numa estrutura do cérebro que se chama o hipocampo, que está envolvido na memória e na aprendizagem e que é severamente afetada em doenças degenerativas como a doença de Alzheimer. O trabalho, como é típico de investigação, foi evoluindo ao longo dos anos, vão surgindo novos interesses. Mantenho este interesse no sistema nervoso central, no cérebro, e nas espécies que modulam a comunicação entre células que participam nestas vias redox, portanto oxidantes e antioxidantes, e neste contexto o meu principal foco de atividade de investigação neste momento é o estudo do acoplamento neurometabólico, ou seja, como é que as diferentes células dentro do cérebro colaboram entre si para no final se produzir a energia solar de que os neurónios utilizam. Eu gostaria de destacar, dentro deste trabalho, dos vários trabalhos em que participei, uma colaboração muito interessante que tive com uma colega que conheci durante o meu doutoramento, que é uma colega brasileira, Andresa de Bem, e que nós traçamos um plano na altura enquanto mulheres de domínio do mundo científico na nossa área. Eu nunca me senti discriminada ao longo da minha formação, nem na minha vida familiar, nem na vida académica que desempenho hoje, mas teria que ser naif em não reconhecer que no mundo inteiro há muitas mulheres que têm muitas dificuldades em aceder a coisas tão simples como a educação básica, até quanto mais educação universitária. Conciliar a vida, vamos lhe chamar familiar e doméstica, às vezes com a atividade de investigação. Às vezes era difícil porque há uma certa incompreensão da parte da família sobre porque é que nós estamos ao sábado a ir para o laboratório, porque é que vamos para casa com os artigos para ler, porque é que nós vivemos esta paixão tão intensamente autoimposta. Acho que era uma certa brincadeira. As duas raparigas que estavam ali, nós trabalhávamos, e havia mais, mas nós estávamos muito próximas uma da outra, tínhamos este plano enquanto mulheres de dominar o mundo, ou seja, de conjuntamente conseguirmos mitigar algumas destas dificuldades e conseguirmos avançar trabalhando juntas. E nós conseguimos um pequeno financiamento para um projeto colaborativo, onde o nosso objetivo era perceber a dicotomia hipercolesterolemia e o risco aumentado para a doença de Alzheimer. Como é que a nossa alimentação, a nossa dieta modula o nosso bem-estar? Quando falamos da doença de Alzheimer, nós sabemos que existem aspectos metabólicos associados com o metabolismo da glucose que são alterados, ou a sinalização dependente de insulina. Portanto, hoje em dia vê-se, por exemplo, a doença de Alzheimer como
um tipo de diabetes tipo 3. Sofrer de excesso de colesterol na meia-idade, portanto 40 a 50 anos, aumenta o risco do indivíduo vir a sofrer de doença de Alzheimer. Como é que eu olho hoje para a minha área de investigação? Eu continuo a achar que é uma área extraordinariamente pertinente e acho que a sociedade cada vez mais compreende a questão da saúde mental e a necessidade de nós a compreendermos. Acho muito interessante tentarmos perceber como é que a nossa alimentação, como os nutrientes que estão na nossa alimentação podem impactar o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, na saúde e na doença. Portanto, acho que está na berra.